Glórias a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço primeiramente a Deus por mais essa oportunidade. Agradeço ao pastor Ronaldo pela confiança, o convite, amigo de velha data. Agradeço ao Pai porque cada vez que eu venho aqui tem mais irmãos novos congregando aqui. E eu fico feliz pelo crescimento da igreja. Nós que já caminhamos com o pastor aí quase 10 anos, né? Conhecemos um pouco da história da igreja e nos sentimos felizes, porque sabemos que é um homem sério. E você quer conhecer um homem sério? A Bíblia fala, pelo fruto conhecerás a árvore. Olha para a família do pastor, olha para o casamento do pastor, olha para a filha, olha para o filho, olha para o ministério, você vai ver se está lidando com gente séria ou não. Então eu glorifico a Deus pela sua vida, pastor, muito obrigado, né? E hoje, o último elo aí da campanha, né, entre aspas, o pastor falou que não é uma campanha, mas um propósito do mês de agosto, que fala sobre a aliança com Deus. E quando eu recebi o convite do pastor, dia 31 de agosto, né, hoje, eu falei, Senhor, orando a Deus, falei, ó, último dia do mês, todas já devem ter falado sobre todas as alianças aí, algumas da Bíblia, enfim, eu gostaria de pregar sobre a nova e eterna aliança, né? Que seria a aliança de Jesus, né? Através do seu sangue. Mas o Senhor falou, não, meu filho, eu quero voltar ao começo. Foi o que o Senhor falou, né? Então nós vamos começar por uma aliança de Deus com um homem que recebeu dois codinomes, vamos dizer assim, na Bíblia, né? Um é amigo de Deus e o outro, o pai da fé. Então nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a aliança do Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aliança que ele fez com Abraão. Amém? Graças a Deus. A gente só obedece, irmão. Quem manda é ele que dá a direção. Meus queridos, então, com a graça de Deus, abra comigo sua Bíblia no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, o seu capítulo de número 21. Justifico a ausência da minha esposa, porque ela é líder do círculo de oração, ali na Nova Guará, na Assembleia de Deus do Belém, onde eu estou ali como segundo dirigente. Ela é líder do círculo de oração e hoje ela irá solar um hino lá também, então por isso não pôde estar aqui conosco, mas traz um abraço para toda a congregação aqui da IERD. Livro do Gênesis, capítulo de número 21, a partir do versículo de número 8. Eu estou muito feliz, irmãos, fazia tempo já que eu não vinha a essa casa. O senhor sabe quando a gente está como segundo ali, né, fica mais difícil de sair, mas o Senhor marcou esse dia, essa noite para nós estarmos aqui, eu estou muito feliz. Os irmãos encontraram? Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E notou Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E ela disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Versículo 12. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente.
Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre d'água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de uma das árvores, e foi e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. Versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre d'água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Amém? Até aí. Graças a Deus. Pode se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, é um texto um pouquinho extenso, mas nós temos que entender o contexto. Então, por isso que eu gosto de ler, para que os irmãos entendam verdadeiramente do que se trata. Nós estamos aqui agora no capítulo 21 do livro do Gênesis, mas no capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 1 de Gênesis, aparece assim: olha, Deus faz aliança com Abraão e lhe dá promessas. Amém? E diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Promessa que Deus faz a Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão. E aqui agora no versículo 21, nós sabemos um pouco da história. Quando Deus faz a promessa a Abraão, ainda não tinha mudado o nome para Abraão, era Abrão, e Sarai, mulher de Abrão, que depois Deus muda o nome dela também para Sara. Deus faz uma promessa de que faria dele uma grande nação, que através dele, através da sua semente, através da sua descendência, ele faria uma grande nação. Acontece que, chegando no contexto do capítulo 21, Abrão já era avançado em idade, já era um velho. Sua mulher, além de avançada em idade, era estéril. Então Deus faz uma promessa impossível para um homem normal, natural. Só que não era homem fazendo promessa para homem, era Deus fazendo promessa para homem. Era Deus fazendo aliança com o homem. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Existiria, por acaso, alguma coisa difícil para Deus? Então ele faz essa promessa. Porém, o tempo vai passando, Abraão e Sara vão ficando ainda mais velhos, e ela começa a duvidar, ela começa a se inquietar. Olha, Abraão, nós já estamos aí há quanto tempo?
A promessa foi feita, já era impossível naquela época, já era impossível naquela data, mas eu estou aqui mais uma década mais velha, você também, meu velho. Então vamos fazer uma coisa, vamos ajudar a Deus. O problema do homem é que ele tem que reconhecer que nós necessitamos e dependemos em tudo de Deus, mas Ele não precisa de nós. Quando nós nos colocamos na posição de querer ajudar a Deus, com certeza teremos problemas. Quando entramos na situação, não, eu vou antecipar, eu vou fazer algo, porque eu já recebi uma promessa, algo, nós vamos nos precipitar, e nos precipitando, há consequências que ainda dá para contornar, mas tem consequências que não dá para contornar, e os irmãos vão entender durante a mensagem. E ela chega para Abrão, então, e fala: meu marido, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma serva, uma escrava egípcia que se chama Agar. Agar é jovem, Agar não é estéril, e pelo costume da época aqui, eu tenho o direito de que o meu marido, que você que é o senhor dela, use dela como bem entender. Então vamos fazer o seguinte, faça um filho em Agar, e está resolvido o problema. Falávamos sobre o problema, né, pastor? Agora aí, né? O problema, está resolvido o problema. Então nós vemos aqui a preocupação de Sara. Sara começou a se preocupar porque começou a demorar. As circunstâncias, presta atenção, que já eram difíceis, que já era impossível, começou a ficar pior. Talvez você está passando por algo na sua vida e está na mesma posição de Sara. Está se preocupando, está com ansiedade, está até se deprimindo, está perdendo sono. Na verdade, você está perdendo é a fé. Cuidado. Nós vemos essa preocupação de Sara, fazendo ela tomar uma decisão totalmente fora da direção de Deus. Se fosse para ser assim, Deus já teria falado: olha, a serva está aí, eu posso curar Sara? Posso, mas eu não quero, não faz parte dos meus propósitos. Só que Deus queria fazer algo sobrenatural, Deus queria fazer algo grandioso, maravilhoso. Mas essa preocupação de Sara vem se chocar com então uma boa intenção aqui de Abraão, né? Abraão, o que ele faz? Não questiona. Não questiona. Talvez como homem, talvez como ser humano, como pecador, ele viu, poderia ser uma solução, e a partir do momento que a sua mulher concordou, foi ela que deu a ideia, ele vai e executa o ato. E nós vamos ver o que acontece. Aquela serva engravida, gera um filho, ele nasce, e é colocado nele o nome de Ismael. Ismael começa a crescer, os anos vão passando, até que num determinado momento, Deus cumpre a promessa. Deus é fiel. Quando ele fala, está falado. Aqui nessa palavra tem muitas promessas que, além de falada, está registrada, está escrita. E o próprio Senhor Jesus falou: olha, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E espera com paciência no Senhor. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Não fala esperei com ansiedade no Senhor, não fala esperei preocupado no Senhor, não fala esperei murmurando no Senhor, mas fala esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O pastor falou: os ouvidos de Deus não estão agravados para que não ouça a nossa oração, mas tem que ser do jeito certo. Voltando para o texto,
ela fica grávida, nasce o menino, coloca-se o nome de Ismael, passam-se alguns anos, a promessa é cumprida. Nasce o filho da promessa. Nasce aquele que seria, através da semente de Abraão, que geraria posteriormente a Jacó, que geraria as 12 tribos de Israel, entre eles os 12 filhos José, e a história continua. Mas o importante é que Deus cumpre a promessa, nasce Isaque. E no versículo 8 vai dizer, onde nós começamos, e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Naquela época não era desmamado como é hoje. Mama 6 meses, já desmama porque a mãe tem que voltar para trabalhar com 4 meses. Não é porque agora não sei o quê. Não. Às vezes era 3 anos, 4 anos, mamando. E tem alguns aqui no nosso meio, talvez mais antigos aqui, que tem, filho de história, filho que mamou até 4, 5 anos, louco. É raro, mas ainda tem. Então o menino é desmamado. E Sara percebe que diante daquela festa para Isaque que o pai faz, aquele banquete, Ismael fica incomodado. Ismael era o filho da escrava com Abraão. Ele era irmão por parte de pai de Isaque, mas não era irmão por parte de mãe. Sara era uma mulher livre, era esposa legítima de Abraão. Agar era uma serva, era só uma escrava. E ele zomba, diz a palavra de Deus, e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. Enquanto estava se comemorando lá, ele devia estar falando, lá, tá vendo? Fazer para quê? Fazer isso lá para o menino, não sei o quê. E Sara, ela percebe, ela tem uma intuição naquele momento, ela fala, olha, ele é mais velho, aquela preocupação, quem tem filho pequeno, começa a andar com o menino mais velho, menina mais velha, ei, cuidado, vigia, até porque os pequenos gostam de acompanhar os mais velhos. Mas ela começa a notar assim, olha, pode acontecer alguma coisa, pode acontecer um acidente, entre aspas, eles são herdeiros, se acontece alguma coisa com Isaque, Ismael fica o herdeiro total, fica só ele, é tudo dele, e ela fica preocupada, procura Abraão, como nós lemos aqui, ela fala para Abraão, seguinte, deita fora, ou seja, manda embora a serva e o Ismael, manda embora o menino. Então nós vamos ver, diante dessa situação toda, o pai Abraão, ele ouve aquelas palavras, ele parece assim, e pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, e realmente era, irmão. Quer dizer, você pega a sua serva, ela é obrigada a se deitar com seu marido, concede o filho que queria, mas lá na frente, olha, agora você não serve mais, e você, criança que é inocente, também não serve mais, tchau, vão embora. Abraão, ele sente, a intenção de Abraão, ele fala, nossa, isso é muito ruim. Porém, irmãos, Deus, a partir desse momento, ele entra no negócio. Só que antes de nós chegarmos aqui em Deus, vamos tirar uma lição para nós aqui, para o nosso dia a dia, para hoje, para os casais de hoje, A primeira coisa, Sara vai chegar, ela percebeu, a palavra de Deus diz que Sara viu. Lá no Gênesis, no comecinho, quando Deus criou a mulher, ele falou para Adão, olha, criarei uma, que será a sua adjuntora, a sua ajudadora. Para isso que Deus criou a mulher. E a mulher, ela tem um sexto sentido, vamos dizer assim, sem falar de forma esotérica ou de energias, Deus me livre e guarde quanto a isso, mas a mulher tem uma sensibilidade maior que o homem para algumas coisas, ela tem um sexto sentido. Então, meus irmãos, aqui ela dá uma direção para Abraão, mas Abraão, ele fala, opa, não gostei disso aí que você falou não, mulher, não acho legal isso aí não. E eu e você, quando Deus usa da nossa esposa para falar conosco, como é que nós agimos? A mulher me fala, fica quieta, mulher, você não sabe de nada, você não entende nada, você não sabe nada disso, não é por aí não, pá.
A Bíblia fala que eu sou o cabeça, a Bíblia fala que eu sou o homem, você é, mas Deus te deu uma ajudadora, Ele não te deu uma adversária, Ele te deu uma ajudadora. Então, vamos, pegar essa visão, vamos pegar essa direção, Agora, por que eu digo isso? Porque no versículo 12 vai dizer aqui a intervenção divina, olha, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do menino e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. E às vezes o homem não ouve a voz, só que na hora que o negócio dá errado, a dívida é dos dois. Na hora que o negócio dá o problema, quem sofre são os dois. Na hora que o negócio fica difícil, os dois é que pagam. Então, meus irmãos, se Deus colocou, se Deus está usando, vamos pedir a direção de Deus, vamos pedir a confirmação de Deus e não simplesmente, rejeitar. Deus falou, faça tudo conforme Sara falou. E agora os maridos já estão querendo que eu vá embora, mas eu vou também trazer um pouco agora aqui para o lado dos maridos, As mulheres sempre estão certas? Sempre? Não. Não estão. Mas por que você está falando isso? Quem que deu a ideia de fazer filho com a serva? A Bíblia não falha. Quem teve a ideia? Sara. Deu certo? Não. Então, irmãos, seja do marido aconselhando a esposa, da esposa aconselhando o marido, do noivo a noivo, o namorado a namorada e etc, etc. Meus irmãos, tem um jeito de saber. Busque a confirmação em Deus. Busque a confirmação em Deus. Deus pode estar usando da pessoa que está do teu lado para te dar um enorme de um livramento. Então busque a direção de Deus. Aqui a direção foi o próprio Deus. Ele chegou para Abraão e falou, olha, faça isso, não te pareça mal aos teus olhos. E ele continua a dizer assim, olha, não te pareça mal aos teus olhos, porque em Isaque será chamada a tua semente, mas também do filho dessa serva farei uma nação, porque é tua semente. Então nós vamos ver aqui, que diante dessa situação toda, Sara, ela erra feio, quando ela quer ajudar Deus e dá essa ideia, faz um filho com a serva. Abraão erra, porque ele consentiu. Ele podia ter chegado para a mulher e falar assim, tá louca mulher? O que Jó falou para a mulher dele, quando a mulher falou, você não vai perder a adoração aí não, meu irmão? Até quando você vai ficar adorando esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Jó virou para ele e falou, ei, falas como uma louca mulher, Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Abraão podia ter agido assim, fala, para aí, se você está perdendo a fé eu não estou, se você não está confiando eu estou, Deus falou que tem um jeito de ser e vai ser do jeito que Deus quer, mas Abraão consentiu. Fácil, Fácil. Consentiu, errou também. Então nós vemos aqui que nessa situação ambos erraram e agora estavam com um sério problema, porque realmente essa atitude era uma atitude muito ruim. Botar uma mulher e um adolescente no deserto, a palavra de Deus vai dizer que então no versículo 14, então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre, uma vasilha com água, deu a Agar, pondo sobre os seus ombros, também lhe deu o menino e mandou-a embora, despediu-a, e ela foi-se andando errante pelo deserto de Berseba. Meu Deus, uma mulher e um jovenzinho pré-adolescente andando errante no deserto de Berseba com um odre de água e um pouco de pão. Então quer dizer, o erro deles aqui foi uma coisa assim que estava gritante, e agora eles tinham um problema, um sério problema. Porém, Deus, quando Ele entra na questão,
Ele julga o caso, ele perdoa o erro deles e ele dá uma direção. Ele fala: pode mandar, Abraão, pode mandar, porque por causa da minha aliança com você, Abraão, da promessa que eu fiz para você, do relacionamento que eu tenho com você, Abraão, eu vou fazer desse que também é tua semente uma grande nação. Talvez você tenha errado, talvez você tenha aí, está ouvindo essa palavra e fala: nossa, se eu soubesse disso antes, eu não teria me precipitado. Se eu soubesse disso antes, se essa palavra fosse um pouco atrás, um tempo atrás, eu não estaria na situação que eu estou hoje. Talvez eu tivesse ouvido a voz de Deus e tivesse escolhido de outra forma, mas fica tranquilo. Deus, ele julga, mas ele é perdoador. Se você se arrependeu, ele já perdoou. Se arrependa, peça perdão e continua. E peça uma direção de Deus para não errar de novo, para acertar daqui para frente, seja em qual for a área da sua vida, seja em que ponto for que está pendente alguma coisa. Se arrependa, peça perdão a Deus e peça a sua direção. E nós vamos ver então aqui que Deus, quando ele dá aquela direção, Abraão obedece. Para nós parecia algo terrível, mas se Deus falou: olha, não temas, faz tudo que a sua esposa Sara te diz, ele vai lá, dá a água, dá o pão e manda embora. Só que no versículo de número 15, acontece o que talvez esteja acontecendo com você, ou já aconteceu algumas vezes com você, ou pode vir a acontecer comigo e com você. O versículo 15 vai dizer assim: e consumida a água do odre, colocou, algumas traduções diz, deitou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, um tiro de flecha. Historiadores dizem que um tiro de flecha é aproximadamente 150 metros. Quem soltou pipa aqui, carretelzinho daquele pequeno é 100 jardas, né? Quando você solta 100 lá, a pipinha fica até pequenininha, né? Lá em cima, nossa, foi tudo lá. É 150, era uma distância considerável. Então, o que aconteceu aqui? Consumida a água, acabou o recurso. Já era difícil a situação, já estava expulsa do arraial, já estava andando com o filho errante no deserto. O que aconteceu? Piorou um pouco mais. Não podia ser pior? Podia. Acabou a água. E às vezes na nossa vida é assim, irmão. Acaba o recurso. Está no meio do projeto, acabou o recurso financeiro. Está no meio do processo de evangelização com tal pessoa, está quase ganhando para Jesus, leva uma palavra, ou a pessoa some, já faz, acabou o recurso. Às vezes está quase conseguindo ali uma mudança, um milagre, uma coisa, acaba o recurso espiritual, acabou a fé. Acaba a fé acaba? Não, a fé não acaba, mas se ela ficar ainda menor que um grão de mostarda, e às vezes eu e você estamos sujeitos, ela fica uma fé morta, uma fé que não muda, que não gera, às vezes acaba a esperança. Enfim, seja, aqui no caso, o recurso que acabou foi a água, mas na nossa vida, muitos recursos podem acabar, as circunstâncias que já eram ruins podem ficar ainda piores, e aí nós vamos ver, falei com o pastor há pouco ali, irmãos, no mundo tereis aflição, Jesus declarou, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflição, mas até quantos anos? No mundo. Mas até no mundo. Está no mundo? Tô. Quantos anos você tem? Eu tenho 90. Está tendo aflição. Tem quantos anos? 100. Está tendo aflição. Então a luta sempre nós vamos ter. Problemas sempre nós vamos ter. Obstáculos sempre nós vamos ter. Aflição sempre nós vamos ter.
Agora, o que vai diferenciar é a forma que eu e você agimos diante do problema, diante da circunstância, diante daquilo que era ruim e agora está pior. Então, qual foi aqui a posição de Agar, então, diante dessa situação? A primeira coisa que ela faz, nós lemos aqui no versículo 15. Ela, consumida a água do odre, colocou o menino, ou deitou o menino debaixo de uma das árvores. É aquela hora que você fala assim, olha, o meu projeto é um projeto de construção de uma casa, é o projeto de montar um comércio, estou falando um exemplo, tá? É um projeto de comprar um carro, é esse de me formar. Acabou o recurso, você pega o projeto, como ela pegou o menino, deita lá embaixo de uma árvore, ou seja, joga na gaveta e se distancia dele. Por que ela se distanciou? Vai dizer aqui, olha, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não veja morrer o menino. Autopreservação. Quando o seu projeto começa a dar errado, quando o seu projeto ou recurso começa a acabar, a tendência humana é abandonar e se distanciar. Às vezes, aquela pessoa, né? Você está orando, quando ela chega para você e fala, olha, eu não quero orar, eu não quero Jesus, eu não vou para a sua igreja, não me interessa. O que nós fazemos? Então, Senhor, ó, está na tua mão. Entrega e se afasta. Não manda mais uma mensagem, não liga mais, não procura mais. Há tempo, tem que ter sabedoria, tem que ser discernimento. Não é ficar em cima, mas não é abandonar por medo de sofrer. Não é deixar de lado. E Agar, ela faz exatamente isso. Abandona o seu filho, lá deita ele debaixo de uma árvore e se afasta. O segundo passo é esse, se afasta. Eu estou no ministério, eu estou buscando algo da parte de Deus, eu quero ser um obreiro, eu quero ser uma levita na casa de Deus, eu tenho ensaiado, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas eu levei uma palavra, o pastor não me deu a paz do Senhor, o obreiro lá foi grosso com meu filho, com a minha filha. Se distancia do projeto, não vou mais, não quero mais. Eu não quero ver morrer, não quero sofrer, eu não quero, luta, eu não quero problema, eu não quero dificuldade, irmão. No mundo tereis aflições, querido, não tem saída. Ela se distancia. A terceira coisa, ela mesma fala aqui, olha, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Terceira coisa errada que ela fez, creu no pior. Ela creu no pior, vai morrer, não tem jeito, então não quero ver morrer. Irmãos, vamos voltar um pouquinho a fita aqui. Agar morava na casa de Abraão. Agar conhecia, ainda que fosse de ouvir falar, o Deus de Abraão. Agar viu Isaac nascer. Ela viu Isaac nascer de 2 idosos, sendo que a mulher era estéril. Ela viu, mas quando chegou na hora dela passar, creu no pior. Quantas experiências, irmão, nós já não tivemos, quantos livramentos Deus já nos deu, quantas vitórias nós já alcançamos. Se eu e você estamos nessa noite de domingo glorificando a Deus dentro da igreja, com a palavra de Deus na mão e no coração, quer vitória maior? Mas na hora da adversidade, na hora do problema, na hora que acaba o recurso, parece que a gente esquecemos quem é o Deus que a gente serve, esquecemos que é o Deus do impossível, que faz milagre, que abre porta onde não tem nem parede. E Agar faz isso, e vai piorar um pouquinho no quarto. A quarta atitude dela vai dizer assim: e assentou-se e chorou. Sabe o que ela faz diante do problema?
ela senta. Se assentou, meu irmão, quer dizer, desistiu. Ela desistiu. Se ela está de pé, ela está lutando. Se ela está de pé, ela está tentando. Quando ela sentou, só restou chorar. Sentou e chorou. E tem muito irmão, muita irmã dentro da igreja que hoje está nessa posição de sentar e chorar. É só o que faz. Está sentado, está sentada chorando. Meu Deus, por quê? Meu Deus, por quê? Por quê? Minha vida é só luta. Desde que eu nasci é só sofrimento. Não tenho coisa boa para contar. É uma coisinha ou outra. O resto é luta, luta, luta. Sofrimento, sofrimento, sofrimento. Cunhé, 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 cunhé. Está sentado, sentada chorando. Mas por que chegou nesse ponto? Porque abandonou o projeto. Porque se distanciou do seu sonho, porque creu no pior, quando era para crer no melhor. Não, eu sirvo um Deus, Ele pode, Ele tem poder, mas Ele quer fazer, Ele não quer fazer, meu irmão, não cabe a mim nem a você saber se Ele quer, se Ele não quer, quando Ele vai fazer e nem como Ele vai fazer. Cabe a nós crer que nós temos um Deus que ouve a nossa oração, e se nós estivermos de acordo com a palavra dEle, e o que nós temos no coração estiver de acordo com os propósitos dEle, Ele fará. Ele fará. Mas ela preferiu crer no pior. Meu irmão, você é livre para crer no que você quiser. Se você crê, é aquela história. Se você crê que você está derrotado, você está derrotado. Se você crê que você vai vencer, você vai vencer. É questão de tempo, a escolha é tua. Então, como ela chegou nesse ponto de desespero, nós vemos que ela fez tudo errado. Diante da circunstância difícil, no deserto, lugar de isolamento, lugar de esquecimento, de solidão, lugar de escassez, poeira, calor, as plantas são espinhosas, no meio do deserto, sem água, carregando um filho adolescente ainda junto, nós vemos ali que ela desesperou. E talvez, irmãos, o que ela deveria ter feito? O que nós, se estivermos numa situação assim, devemos fazer? Nós vemos que, primeira coisa, em nenhum momento ela orou. Em nenhum momento ela orou. Você vê que ela foi, colocou o menino deitado, se distanciou, sentou e chorou. Em nenhum momento ela orou. Em nenhum momento ela clamou. Outra coisa que nós vemos aqui, em nenhum momento ela buscou uma resposta de Deus. Em nenhum momento você vê ela se questionando, falando: para que eu estou passando por isso? Para que essa situação na minha vida? Culpado é minha mãe, culpado é meu pai, culpado é o governo, culpado é o pastor, culpado é a vizinha, culpado é o vizinho. Não, para que eu estou passando por isso? Não por que eu estou passando por isso, mas qual o propósito disso? O que eu posso aprender dessa situação? Em nenhum momento nós vemos Agar se autoavaliando, procurando dentro dela uma resposta porque ela estava passando. Nós não vemos. E a terceira coisa que nós vemos aqui, em nenhum momento ela jejuou por aquela causa. Imagina, olha, Senhor, acabou a água, acabou o pão. Vou murmurar, vou desesperar, vou chorar, vou berrar, vou abandonar. Não, vou aproveitar, Senhor. Já vou consagrar um jejum aqui. Já está difícil mesmo. Eu sou adorador de verdade, que adora em espírito e em verdade. Eu não preciso da circunstância estar boa para eu adorar. Eu não preciso da circunstância estar favorável, o vento está a favor para eu glorificar a Deus. Eu sou o que sou, como aqueles jovens na fornalha. Olha, rei, quanto a isso nós não temos que te falar, mas o Deus que nós servimos, se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se não livrar, não vamos nos prostrar e adorar a imagem que você fez. Mas ela não jejuou,
Irmão, talvez você está aí lutando com a força do seu braço, tentando entender com a sua cabeça o problema, como é que vai ser, quanto tempo vai levar. Bom, se eu começar por aqui, em 3 anos, meu irmão, Deus faz assim, ó. Mas é armas espirituais, jejum, oração, consagração, louvor, palavra, armas espirituais. Mas Agar não fez nada disso. Mas nós vamos ver aqui que o nosso Deus, mais uma vez, Ele é misericordioso. Você desistiu do projeto? Deus não desistiu. Você desistiu da mãe, do pai? Deus não desistiu. Você desistiu do marido, da esposa? Deus não desistiu. Você desistiu dos seus sonhos? Deus não desistiu. E nós vemos aqui no versículo 17, diz assim... Ela está lá chorando, sentada chorando no 16, e no 17 diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Agar não fez nada disso, mas Ismael, o filho de Abraão, na hora que o negócio apertou, eu não sei a oração que ele fez, mas a palavra diz: Deus ouviu a voz do menino. Eu creio que ele olhou para o céu e falou: Deus do meu pai, o Senhor é Deus de milagre, o Senhor cura, salva, liberta, o Senhor transforma a situação, eis-me aqui, me ajuda. A palavra de Deus fala que Deus ouviu a voz do menino. Então aparece o anjo Agar agora e fala: Agar, o que você tem? Deus ouviu a voz do menino. Deus ouviu a voz do menino, desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Nós vemos aqui que aí Deus fala, o anjo do Senhor fala direto com Agar. Fala: o que você tem? Ei, levanta-te. Sai dessa posição aí de coitadinho, coitadinha, que fica chorando no canto lá. Por quê? Para quê? Quando? Como, Senhor? Misericórdia, não está me vendo, não está me ouvindo? Ei, levanta. Vai lá. Levanta o menino. Pega o projeto na mão de novo, meu irmão. Pega o projeto de novo na mão, meu irmão. Pega. É o ente querido, é a família, é o trabalho, é o sonho, é a fé, é o ministério. Levanta, vai lá e pega ele pela mão, com carinho. Fala: volta para perto de mim, volta para perto de mim. O Senhor mandou, o Senhor deu uma direção. E aí vai aparecer aqui então, que ele vai dizer assim: olha, não temas. Deus ouviu a voz do menino: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Ei, Deus tinha falado com Abraão. Quando Abraão ouviu Sara falando: bota para fora, ele e a mãe, manda embora. Abraão falou: meu Deus, que isso? Deus falou para ele: pode botar, ouve a sua mulher, porque eu tenho uma aliança contigo. E ele também é teu filho, então eu farei dele uma grande nação. Abraão conhecia o Deus que ele servia, falou: amém, papai, o senhor falou, eu sei que o senhor cumpre. Foi lá e botou para fora. Agar não tinha tido experiência com Deus, só que agora Deus vai lá e fala para ela: não temas não, levanta daí, vai até lá, pega ele pela mão. E ele vai dizer aqui: olha, porque dele farei uma grande nação. Quando ela ouve a voz de Deus, quando ela recebe, quando ela toma posse daquela palavra, ela crê. Ela crê. E Deus quer que você tome posse dessa palavra hoje. Creia. Quem está falando é Deus, não é homem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Creia, toma posse. Deus falou com ele, falou com ela. Eu queria que ele falasse comigo. Ele está falando, ele está dando a direção. Porque farei dele uma grande nação. O tempo não para, eu tenho que correr. Aí ela obedece e diz assim, que quando ela ouve aquilo, toma posse, creu. Espera aí,
Vai lá, pega o menino, levanta, pega ele pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Ela creu, ela acreditou, Deus falou. Só que peraí, cadê a água? Deus chegava e falava assim, ó, tá aqui, ó, água, pão, vai lá, levanta o menino, faz um banquete com ele lá e sai caminhando aí, que tá vendo, ó, já tá vindo socorro lá, ó, tá vendo aquela comitiva que tá andando no deserto lá, nômade, vai acolher vocês, tal. Não, Deus fala, ei, vai lá, faz o que eu tô mandando, que eu vou fazer dele uma grande nação. Ela creu. O recurso ainda não existia, mas ela creu. Isso é fé. Fé é a firme certeza das coisas que não se vê, mas se espera. É crer. Ela creu, não tinha água ainda, a situação não tinha mudado, mas quando ele falou, eu vou fazer dele uma grande nação, ela creu. Falta fé, é crer, é acreditar. Eu não tenho nada a ganhar de você para estar aqui falando isso, eu ganho é dele por obedecer, mas ele quer servir, manjar para vocês. Ele quer levantar você, Ele quer restaurar o seu projeto, o seu sonho. Ele quer que a tua fé seja atuante. Ela creu. Você quer ver seu milagre começar a materializar? Somente crê. O que Jesus falou para Jairo, quando chegou a pior notícia da vida dele? Ei, não perturbe mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus falou, Jairo, não temas, crê somente. E aí no versículo 19 vai dizer assim, farei dele uma grande nação, e o 19 diz, e abriu-lhe Deus os olhos, de quem? De Agar. Abriu-lhe os olhos e viu um poço d'água. O desespero cega, a falta de fé cega, o medo cega, a insegurança cega. Diz que Deus, quando ela creu, Deus abriu os olhos dela, abriu, e ela viu um poço. Ela não viu, pastor, uma poça. Se fosse uma poça, já não ia morrer de sede. Mas nosso Deus, Ele veio para que eu e você tenhamos vida, e vida com abundância. Com abundância, é muito mais do que pedimos ou pensamos. É a vontade, é fonte, é poço. E o mistério de todo esse trecho, irmãos, abriu os olhos e viu o poço, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. Deu, encheu, toma quanto quiser, encheu. Só tem um porém, irmãos. Deus abriu os olhos dela, e ela viu o poço. Deus não criou um poço. Deus podia naquela hora, e criou Deus um poço na frente dela, e foi lá e bebeu e deu para o seu filho, e continuou a jornada, e conseguiu então sair daquela situação, e Deus fez dele uma grande nação. Ei, o poço já estava lá. O poço já estava lá. Ele não criou um poço naquela hora, o poço já estava lá. O Salmo de número 46, versículo 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O socorro está pertinho, irmã. O socorro está pertinho, irmão. E Ele não vai só matar tua sede, não. Ele vai dar vontade. É poço, tira quanto quiser, bebe quanto quiser. É água viva. Tudo que foi louvado aqui, Deus está falando através da palavra.
ela só precisou crer para que seus olhos fossem abertos. Então, meus irmãos, que nessa noite você fique com essa palavra, porque vai dizer que então Deus abriu os olhos dela, ela enxergou o poço, enxergou o socorro, enxergou a providência de Deus que já estava ali, deu de beber ao menino, e o versículo 20 vai dizer assim para encerrar: e era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Até o último versículo tem mistério, aí tem revelação de Deus. A partir daquele momento, diz que o menino cresceu e Deus era com ele. Ei, Deus é com você, meu irmão. Deus é conosco. Tá com medo do quê? Tá desconfiado de quem? Tá duvidando de que promessa? Ei, a aliança que Ele faz, Ele não quebra. Quem quebra somos nós. E mesmo assim Ele perdoa hoje, Ele perdoa amanhã, Ele perdoa de novo, porque Ele nos ama. E vai dizer que ele cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. O que o pastor quer dizer? Foi flecheiro. Meu irmão, ele podia ser qualquer coisa. O que importa é que ele sobreviveu, viveu, cresceu. Depois vai dizer que ele casou e Deus fez dele também uma grande nação. Mas ele foi flecheiro. Ele se tornou um guerreiro. Ele se tornou um guerreiro. A luta que você está passando, a luta que eu estou passando, não é para nós nos afrouxarmos, é para nós nos tornarmos verdadeiros guerreiros. Guerreiros que não vão negar a Cristo na hora que a coisa apertar, que vai levantar a espada do Espírito e vai falar: olha, como Paulo disse, eu não tenho a minha vida preciosa, o que eu quero é pregar o Evangelho, ampliar o reino, alcançar almas, fazer a obra. Ele foi flecheiro. Então toda aquela situação difícil fez dele um homem forte, fez dele um homem guerreiro, fez dele um homem vencedor, e Deus cumpriu a sua promessa e fez também do filho de Agar, o filho de Abraão, que era filho de uma escrava, fez dele uma grande nação pela aliança com Abraão. Presta atenção, Ismael nasceu de um erro. Ismael não estava no propósito de Deus. Ismael não era filho da promessa. Mas Deus, por ter aliança com Abraão e por ter aliança comigo e com você, Ele salvou Ismael e prosperou Ismael e fez dele também uma grande nação. E é o que Ele vai fazer através de nós, para aqueles que ainda não creem, para aqueles que não merecem, mas por amor de mim e de você, Deus vai salvar, Deus vai encher, Deus vai usar para a glória do nome dEle. Amém? Eu agradeço a oportunidade e peço desculpa de ter passado o horário, pastor. Que Deus abençoe meus irmãos, no nome santo de Jesus. Aleluia.